Olá, queridos, que a paz, que excede todo o entendimento, esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, em um nome de Jesus. Seja bem-vindo, nós estamos em nossa 8ª aula da Escola Fundamental. Como é bom, amados, como é bom estarmos juntos para mais uma aula, e nessa aula nós vamos começar um novo tema que nós vamos estar estudando. Vamos estar estudando sobre a fé, sobre a esperança, sobre a alegria. Então esse será o tema que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então presta muita atenção, porque todo esse estudo, todo esse conteúdo da aula dessa escola fundamental, ela tem um propósito, é criar uma estrutura para a sua vida, para que você esteja bem fundamentado, com as suas bases sólidas para passar por qualquer situação, tendo um entendimento das verdades do reino de Deus. Então vamos lá. O texto base da nossa aula de hoje encontra-se no livro de Romanos, o capítulo 8 e o verso 18. Leiamos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Queridos, é preciosíssimo nós entendermos isso. Quando Paulo fala isso, e nós vamos estudar nesse texto, vamos estudar esse texto, vamos estudar outros textos também, mas nesse texto, Paulo ele é preciso em dizer que o que nós passamos, todo o sofrimento, tudo que nós passamos no momento atual, ou seja, é interessante nós observarmos que sofrimento houve na época de Jesus, antes de Jesus. É interessante nós entendermos que sofrimento sempre houve em toda a humanidade. Então, pragas, doenças, mortes, guerras, confusões, tudo isso sempre existiu, desde o primórdio da humanidade. E é importante nós entendermos que essa situação que Paulo está falando é uma situação de perseguição da igreja. A igreja estava sendo perseguida e essa perseguição ia levar à morte de muitos cristãos. Eles iam ser perseguidos. E é importante nós entendermos o que Jesus ele fala. Jesus ele fala, olha, quando vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus ele já instrui os seus discípulos a se prepararem para perseguições, a se prepararem para passar por sofrimento. Então, o sofrimento, as dificuldades, elas sempre fazem parte da vida humana, ela faz parte da vida humana. E nós vamos entender muito bem sobre isso. Porque para que nós possamos compreender a fé, a esperança e a alegria, nós temos que trazer fundamento, ou seja, o entendimento de uma clareza de onde surgiu tudo isso e por que nós estamos vivendo e passando por todo o sofrimento na terra. Isso é importante. Mas presta atenção no versículo, porque o versículo fala que todo esse sofrimento atual, ele fala, todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Queridos, essa glória, nós vamos entender muito bem sobre essa glória que será revelada em nós. Isso é muito importante entendermos e termos a compreensão, porque durante todo esse texto Paulo vai entrando em detalhes. E com esse estudo nós vamos ter essa compreensão muito bem clara. E como o cristão, ele consegue passar por qualquer adversidade, como o cristão consegue passar por qualquer adversidade estando firme em Jesus, estando firmado. E aí nós vamos entender a fé, a esperança e a alegria. Então vamos lá. Vamos tratar hoje de duas definições. A primeira definição é a definição de futilidade. Muito importante entendermos isso. A futilidade é algo superficial, irrelevante e sem originalidade. Superficial, ou seja,
a tudo que é fútil é algo superficial, é algo que não é essência. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Aprendemos muito sobre isso, sobre essência. Essência fala de origem. Isso é muito importante nós entendermos. A segunda definição é a definição de redenção. Redenção é redimir, salvar, voltar ao plano. Aqui é importante nós entendermos, porque nós estamos tratando de duas definições. A primeira, futilidade, e a segunda, redenção. Essas duas definições, elas são importantes para nós podermos entender os textos que nós vamos estar estudando. Então, o texto que nós vamos ler agora encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8 e o verso 20. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. É importante entendermos esse versículo porque ele é uma continuação. Então, leia. Hoje nós vamos deixar como texto para a semana todo esse capítulo 8, para você ler, meditar, se aprofundar nele, porque ele é preciosíssimo para nós, certo? E ele diz, olha, nesse versículo, presta bem atenção, a terra, a natureza, ela foi submetida à futilidade. Queridos, isso é importantíssimo nós entendermos. Porque a natureza, ela se desconectou da sua origem. Presta atenção nisso. A natureza, e quando nós falamos de natureza, queridos, nós estamos falando de toda a criação de Deus. Essa natureza inclui a nossa vida. Nós somos criação de Deus. Quando esse texto fala de natureza, que ele está se referindo à natureza, ele está se referindo de toda a criação, de toda a terra que é criação de Deus, de todos os animais, de toda a vida. Então, nós entendemos que a vida, ela foi sujeitada, toda a natureza, tudo que há, foi sujeitado à futilidade, ou seja, foi tirado da sua origem. Houve ali uma desconexão, foi desconectado. E aí o versículo continua. Não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. É importante nós entendermos que toda a criação, toda a natureza, ela foi dada ao governo do homem. Quando Deus criou os céus e a terra, em Gênesis você pode acompanhar isso, lá Deus vai dizer, agora, homem, quando ele faz um homem, ele cria, ele diz, agora homem, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Tudo está sobre o governo do homem, a terra está sobre a autoridade do homem. É por isso que o verso, quando ele diz, não pela sua própria escolha, isso ele fala da natureza, não porque a natureza escolheu se desconectar da sua origem, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Por quê? Porque a natureza, ela está sujeita ao homem. Todo o governo da terra foi dado ao homem para que o homem possa governar sobre ela. E aí, por causa da falha do homem, por causa da decisão do homem, agora a terra se desconecta da sua origem. Quem é a origem? A sua criação, e a criação da terra é Deus. Então, é importantíssimo, amados, entendermos isso. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. Gênesis, capítulo 3, o verso 17 ao 19. E ao homem declarou, isso Deus falando, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte à terra,
visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Vamos lá, vamos estudar e analisar muito bem esses textos, esses versículos. Aqui logo no início, Deus está dando uma sentença ao homem por causa do seu pecado, da sua transgressão. Antes da sua transgressão, Deus havia dado autoridade, havia dado o governo do homem sobre a terra. Deus havia dado isso ao homem. E agora, o que é que acontece? Deus dá uma sentença por causa do pecado. Deus dá uma sentença, e a sentença foi: visto que você deste ouvido à mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara, agora vem a sentença: maldita é a terra por tua causa. E aí nós alinhamos esse versículo com o versículo de Romanos, porque Romanos fala que a terra, a natureza se sujeitou à futilidade por causa do homem, a quem Deus havia confiado a autoridade, havia confiado o governo. E isso é importante nós entendermos, que quando um homem, a autoridade, o governo, ele transgride um princípio, tudo que está sobre o governo dele vai padecer. Tudo que está sobre o governo dele vai padecer. Por quê? Porque ele transgrediu a lei divina. Ele transgrediu a lei de Deus. Como isso é precioso nós entendermos. E aí, com essa compreensão, nós vamos entender o que aconteceu a mais. Veja só. Ele continua o versículo: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Queridos, não havia sofrimento antes da transgressão do homem. Não havia sofrimento. Agora, por causa do pecado, o sofrimento ele adentra a nossa vida. Agora, a natureza se desconecta da sua origem, que é Deus, porque Deus foi o Criador. E o homem se desconecta de Deus, que é a sua criação. Ele passa a viver agora na futilidade, ou seja, longe da sua origem, desconectado da sua origem. O homem se desconecta da sua origem e por isso, agora, a maldição vem sobre a terra. A maldição vem sobre a terra. Toda a criação agora vai passar por sofrimentos. Toda a criação. E o versículo continua dizendo: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. É importante entendermos isso, porque espinhos fala de incômodo, de situações que vão incomodar. Mas a ervas daninha é interessante nós entendermos, porque essa erva daninha, ela nasce aonde você menos espera. Problemas surgem aonde você menos espera. Isso mostra que agora a própria terra vai gerar incômodos ao homem, vai gerar dores ao homem, vai gerar sofrimento ao homem. Então, você entende que a terra está desconectada da sua origem, que é Deus, e por essa desconexão ela vive numa futilidade, uma vida sem sentido, e por essa vida sem sentido, o que é que acontece, amados? O que é que acontece? As dores, os sofrimentos, os incômodos, e tudo isso vai impactar a vida do homem. Vai impactar na vida do homem. Vamos continuar. E ele diz: olha, e você terá que alimentar-se das plantas no campo, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e pó voltará. A sentença foi dada. Até que você volte ao pó, até que a sua vida finde, até que os seus dias se cumpram na terra, você vai passar por isso. É inevitável, é inevitável. Você passará por isso. A terra está sujeita a essa maldição por causa do pecado do homem, por causa do pecado.